todo o texto bíblico não é a história de um povo, não é a história de um deserto, não é uma história, né, que aconteceu há milhares de anos atrás, não é uma história teológica que ensina você um conjunto de regras e um conjunto de ordens morais. Toda a história bíblica é a história de um indivíduo atravessando as fases do desenvolvimento espiritual. Todo o processo de desenvolvimento espiritual se divide nas etapas que o texto bíblico compreende. E que etapas são essas? Quais são essas etapas? O texto bíblico, ele é feito para você chegar num estado, que é o 7º estado dessas 7 etapas. São 7 etapas. E ele é feito para você chegar na 7ª etapa. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é a criação, porque ele começa falando da criação. O que é a etapa da criação? A etapa da criação é a etapa quando eu começo a entender qual é a semente de todas as coisas na minha vida. Então eu preciso compreender qual é a semente das coisas que geraram a minha vida. Qual é a semente dos meus pensamentos? Qual é o gênesis da minha forma de pensar? O gênesis das minhas crenças? O gênesis, né, dos meus conceitos, dos meus valores, mas também dos meus limites, dos meus medos, das minhas angústias, daquilo que me paralisa. A primeira coisa que você tem que fazer na vida é entender o seu gênesis, que é a primeira etapa, a etapa da criação. Logo em seguida, o que o texto bíblico traz? O dilúvio. A parte do dilúvio de Noé é a segunda etapa. A palavra dilúvio em aramaico é a palavra Nabal. E Nabal não quer dizer dilúvio, Nabal quer dizer colapso. Qualquer tipo de colapso é chamado Nabal. Esse momento da história humana. Esse momento da história humana, onde você tem doença, desemprego, crise social, crise econômica, crise relacional, que é a principal crise que está presente. É um momento de colapso. Nós estamos vivendo algo semelhante ao dilúvio de Noé. E que cada um encontre sua própria arca e se mantenha preservado da tempestade. Sempre em prol da construção de um mundo melhor e não de salvar a própria pele. Sempre em prol da construção de um mundo melhor e não de si mesmo. Mas a segunda etapa do meu desenvolvimento espiritual é entender quais são os meus colapsos. Quais são os dilúvios que me afogam? Quais são as fragilidades que me deixam vulneráveis? Como é que eu atraio para mim tempestades? Como é que eu atraio para a minha vida aquilo que me sufoca, aquilo que me afoga? Sair do colapso. A segunda etapa do desenvolvimento espiritual, a primeira é entender a gênese de tudo aquilo que está na minha vida. A segunda etapa do desenvolvimento espiritual é sair do colapso. Eu preciso começar a construir a minha arca. Eu preciso começar a construir o pensamento que me deixa seguro no meio de tantos pensamentos caóticos que existem no mundo. Eu preciso começar a pensar em relações que me deixam seguras no meio de tantas relações vulneráveis no mundo. Eu preciso começar a pensar em construir valores que me preservem no meio de tantos valores, né, vulneráveis e flexíveis. Então eu tenho que começar a construir a minha arca. Esse é o segundo, né, é o segundo estágio do desenvolvimento espiritual. Depois você tem o chamado, o terceiro estágio. O terceiro estágio chama-se o chamado, que é o momento de Abraão. O momento em que começa a história de Abraão. O momento que começa a história de Abraão, começa a descrição da identidade de um cabalista. Abraão é o primeiro personagem do texto bíblico que deixa muito claro a sua identidade, deixa muito claro os seus valores pessoais, deixa muito claro suas características de como viver a vida. O primeiro estágio é você entender a gênese da sua vida. O segundo estágio é você entender, é sair do colapso.
é se salvar do dilúvio. O terceiro estágio é o chamado. É você atender ao chamado. A história da vida de Abraão começa da seguinte forma. Deus faz a seguinte colocação. Abraão, Abraão. E ele responde, eis-me aqui. E Deus diz, vá para dentro de si. Descubra, vá para dentro de si. Né? Descubra o que é a sua missão na vida. Descubra qual é o sentido da sua existência. O propósito da sua existência. Esse é a terceira etapa do desenvolvimento espiritual. A quarta etapa do desenvolvimento espiritual, a escravidão. É o momento da escravidão no Egito. A palavra Egito é a palavra Messer, que significa estreito. É um código para representar o quê? O seu pensamento estreito, o seu pensamento pequeno, o seu pensamento medíocre. Se você está encarnado nessa geração, não é esperado de você nada menos do que desenvolver a consciência de Mashiach, só isso. Nada menos que isso. Não dá para assistir o que está acontecendo no mundo do sofá. Não dá. E se você está assistindo do sofá, você está na escravidão, no pensamento estreito, Messer. Tomar consciência de sua escravidão, do quão pouco você deseja para a sua própria vida. Depois você tem o quinto estágio, que é a abertura do mar. O nome do mar em questão chama-se Yamasuf, que é o mar sem fim. É mais ou menos como uma expressão para designar, no mundo antigo, algo como impossível, ou o mar do impossível, poderia ser traduzido dessa maneira. Esse quinto estágio, aliás, chamado abertura do mar, é a entrada numa nova percepção da vida. Uma nova dimensão da vida. Não tem nada a ver com a maneira como você enxerga a vida hoje. Não há mais esse impossível. Você se torna capaz de abrir o mar do impossível, do improvável. Você tem o sexto estágio, que é receber o Kitawá, que é um outro ponto marcante do texto bíblico. Receber o Kitawá remete ao momento em que os hebreus receberam o Kitawá, a sabedoria do Kitawá, aos pés do Monte Zion, na cordilheira de Sinai. E o que significa isso? Enquanto que sair da escravidão representa se desprender fisicamente daquilo que te mantém escravo e preso, receber o Kitawá é receber um pensamento de um homem, um ser humano livre. É tornar-se livre no seu pensamento. É tornar-se livre na sua forma de pensar a vida, na sua forma de pensar o mundo. E o sétimo estágio e último chama-se Terra Prometida. E esses são os 7 momentos do texto bíblico. Estudar o Kitawá é estar atento e preparado para esses 7 momentos do texto bíblico. Que começa com a criação, entender como tudo começa na minha vida e termina na Terra Prometida. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra onde os frutos, e a palavra fruto é a palavra pir, que quer dizer emanação, tudo aquilo que eu emano, tudo aquilo que sai de mim, são enormes. Os frutos são enormes na Terra Prometida. Os meus feitos vão para além de mim. Os meus frutos são tão grandes que eu posso compartilhá-los. Que todos que estão à minha volta se alimentam dele.
que todos que estão à minha volta se nutrem dele, não apenas eu. É uma consciência de abundância em todos os sentidos. É o verdadeiro sentido de prosperidade.